Meio-dia e 57 minutos agora, a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, a melhor casa de shows do Piauí. Agora é o quadro Política de A a Z. Já aqui comigo no estúdio, Arimateia Azevedo. Oi, Arimateia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também para o nosso convidado hoje, né, João Henrique Souza, presidente nacional do SEBRAE. Boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui, Nádia. Bom, entre alguns assuntos que nós vamos abordar aqui com o senhor, Arimateia e eu queria começar, até porque o senhor gentilmente atendeu o nosso convite, mas o senhor estava agora em um evento aqui na capital, em um hospital, onde inclusive foram entregues alguns equipamentos de extrema importância para a saúde aqui do Piauí. O senhor fica à vontade, então, para, inclusive, citar a importância desses equipamentos entregues. Na realidade, eu vim agora do Hospital São Marcos, onde eu estava lá com o diretor Joaquim Almeida, e a equipe de médicos do São Marcos, e ali dirigindo, digamos assim, participando de talvez um dos últimos atos meus, se não o último, enquanto presidente do Conselho Nacional do SESI, que foi a entrega de 3 equipamentos que eu chamo de cama, mas eles chamam lá de um nome mais técnico, mais moderníssimos, para o Hospital do Câncer, equipamentos franceses, e que eles me fizeram a demonstração do quanto ele facilita para a cirurgia. Porque, Arimateia, o paciente deitado para fazer a cirurgia, o equipamento começa a sua modernidade, que ele é todo por controle remoto, e o cidadão coloca ele à altura de que o paciente possa sentar-se sem precisar subir naquela escadinha para ter acesso à cama, que normalmente é em cima. A outra coisa que eles me fizeram a demonstração, muito interessante, é que durante a cirurgia, se eventualmente o cirurgião precisa fazer um movimento no paciente, isso é feito nas camas normais, isso é feito manualmente. Você manualmente tem que fazer, virar o paciente, por exemplo, para tomar ou para melhorar alguma posição durante a cirurgia. Tudo isso a cama faz de forma automática. Ela sobe, ela vai para o lado. Então eu fiquei muito feliz que o Conselho Nacional do SESI pudesse chegar a um hospital do meu estado, aqui no Piauí, levando esse tipo de equipamento. Foram 3 unidades que o Conselho fez a doação e que permitirão que pessoas de forma mais confortável, e não só isso, de forma mais forte e melhor para o cirurgião, possam passar, quando tiverem que passar, por alguma cirurgia. Bom, excelente notícia aqui para Teresina, para o nosso estado também. Bom, falando em nacional, o senhor sempre se destacando nacionalmente. Eu não vou nem passar aqui o currículo do senhor, porque a lista é grande de cargos ocupados pelo senhor, de experiências que o senhor tem na bagagem. Enfim, mas vamos falar de SEBRAE, antes da gente falar de política em si? O senhor ocupa hoje, como eu anunciei aqui, lhe apresentando, a presidência nacional do SEBRAE. A gente pode dizer que é uma nova missão, é um desafio? Eu acredito que não. Não é uma nova missão, as missões sempre são novas, né? A gente sempre, o ser humano por si só, nós já estamos sempre começando. É por isso mesmo que alguém, digamos assim, separou o tempo para que o tempo não fosse infinito e a gente possa medir por dia, por mês e por ano. Por quê? Porque ao fazermos essa divisão, quando chegamos, como agora estamos, ao final de um ano, nós temos sempre a sensação de que vamos recomeçar. É como se nós passássemos em revista tudo aquilo que fizemos na nossa vida e a partir de 1º de janeiro nós estejamos recomeçando um novo tempo, não é? Então eu acho que isso, quando a gente chega em algum lugar para cumprir alguma coisa, é sempre uma renovação. Eu fui eleito para presidente do SEBRAE, você chega ao SEBRAE por uma eleição, e essa condição me levou, então, a ser escolhido, com apoio do presidente Michel Temer. O governo federal dispõe de votos nesta eleição, também com apoio do presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Dr. Robson Andrade, com apoio do presidente da Confederação Nacional do Comércio, o Tadros, que também estava lá me apoiando nessa eleição,
E nós, então, deveremos tomar posse na presidência nacional do SEBRAE no dia 7 de janeiro, às 17 horas, no prédio do SEBRAE em Brasília. Ô, João Henrique, geralmente aconteceu isso até com o Fernando Henrique. O Lula já eleito e preparando-se para tomar posse, o Fernando Henrique colocou um assessor dele na época para presidir o SEBRAE. O Lula poderia ter interferido naquele tempo, com confusão, porque, na verdade, o candidato do Fernando Henrique terminou passando 2, 3 anos na gestão do Lula. O mandato era 2 renovado por 2, agora o mandato é 4. Mas parece que houve uma conversação entre os dois presidentes, o que ia sair, o que ia entrar, e que o Lula colocou alguém dele lá, que parece colocou um diretor. O diretor, que terminou vindo ser presidente depois lá foi na presidente, frente, né? É verdade. No mandato seguinte. É. Aconteceu alguma coisa? Foi o Okamoto. O Bolsonaro, ele tentou interferir, a gente sempre que tentou interferir, eles tinham um candidato lá para o seu lugar, para a sua vaga. Bolsonaro tem gente hoje na diretoria? Houve algum acordo? Olha, nós achamos que sim, né? Porque na realidade, nós achamos que tem, porque na realidade nós recebemos, e houve uma audiência com o presidente Michel, e houve depois uma audiência com o presidente da CNI, de um candidato que elegeu-se como diretor administrativo financeiro, que é um deputado federal, Carlos Melles. Esse deputado, ele não foi reeleito agora, ele está no 5º mandato, foi colega meu deputado. Queria estar no seu lugar. E que tem comigo uma amizade pessoal muito forte, muito grande. É uma pessoa que eu conheço desde o parlamento, tenho uma relação pessoal com ele muito grande, muito própria. Quando eu estive no Ministério do Transportes, eu costumava fazer, os deputados me pediam muito o contorno da cidade, contorno rodoviário, eu fazia. Ia lá pessoalmente, inaugurava, que dava um prestígio muito grande ao deputado e por isso fiz muitas amizades. Mas ele está lá e nós entendemos que ele é do DEM, ele esteve que seja lá do DEM. Agora, é verdade que se apresentou uma outra chapa, dizendo-se também do governo, só que um pouco mais ligada ao ministro da Fazenda. Teve um voto. Não, na disputa comigo, porque a disputa não é de chapa, a disputa é pessoal. Então eu sou candidato a presidente, eu disputo com o candidato a presidente da outra chapa. Alguém que é candidato a diretor, então voto. E aí, na minha eleição pessoal de presidente, eu fui honrado pelos conselheiros com 14 dos 15 votos. Bom, o que se diz muito é que o SEBRAE é a realidade. O SEBRAE é um dos organismos que mais tem influência, notadamente nesse setor de negócios e tudo. Lhe preocupa, ou preocupou todos os outros setores, a afirmação do ministro Paulo Guedes, que vai ser ministro da Economia, de que ele fará corte no Sistema S? Na realidade, isso foi muito divulgado. O ministro estava numa reunião na Confederação das Indústrias do Rio de Janeiro e lá ele fez realmente essa declaração, que poderia cortar entre 30% a 50% dos recursos. Eu acho que é preciso o governo assumir, a partir do dia 1º, e na evolução da assunção governamental, a gente sente para trocarmos ideia, conversar, porque muita gente, às vezes, não imagina como é que funciona a história do Sistema S. Primeira coisa, que pouca gente sabe, o Sistema S não tem dinheiro público, absolutamente nenhum. Nós não temos recursos que se originem do orçamento da União. Então, o Congresso Nacional ontem aprovou o orçamento para 2019. Lá não tem um centavo para o Sistema S. O recurso do Sistema S, ele é oriundo das empresas, que pelo porte da empresa, ela vai lá de 1,5% a 2,5% na colaboração para o Sistema S. O que o governo federal faz? O governo federal arrecada esse recurso, porque ele é pago na folha. Então, ele arrecada e depois ele repassa ao Sistema S e cobra, para repassar o Sistema S, uma taxa de 3,5%. Então, o recurso não é público. Esse é o primeiro ponto que tem que ser discutido. E como é que ele pode o recurso é privado? Pois é. Então, nisso? É preciso que sente, é preciso que se converse. O que eventualmente poderia seria o governo deixar de arrecadar, né? E aí a estrutura de arrecadação seria diferente. Mas isso é uma lei, isso não foi criado à toa, isso existe uma legislação. Então, o que eu acho é que o Sistema S atende realmente uma estrutura muito grande. Para você ter uma ideia, o SESI
tem 1 milhão de alunos nas suas escolas, tem 630 escolas no Brasil. O Senai atende 4 milhões de pessoas, aperfeiçoando essas pessoas durante o ano todo. Quantos não tem formado pelo Senai no Brasil todo? Inserindo, inclusive, no mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Então, é uma estrutura que você precisa ir conhecer, você precisa ver, você precisa olhar de perto. Então, eu acho que nós vamos conversar e encontrar aquilo que dizem que é o famoso denominador comum. Presidente, já que a gente está falando, inclusive, do próximo presidente, próxima gestão para a presidência do Brasil, tivemos agora uma eleição bem acirrada, justamente uma eleição voltada aí para presidente entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do governo de Michel Temer e o que se pode esperar, quais suas expectativas para 2019. Eu diria para você que, com relação ao governo Michel Temer, o reconhecimento ao Michel virá a seguir. Já começou. Ele já recebeu homenagem no Brasil todo, porque as pessoas verificam o seguinte, quando param e dizem, esse Michel, quando chegou, nós tínhamos uma inflação de 11%. Ela agora é menos de 4% e chegou a ter deflação no mês de novembro. Nós tínhamos uma estrutura de exportação negativa, nós estávamos comprando mais do que vendíamos. Hoje nós temos uma balança comercial favorável ao Brasil. Nós gastamos de forma aleatória, sem saber o tanto que poderia o Brasil gastar, e por isso mesmo diminuindo o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que ele recebeu com 5,9 negativos e deve entregar esse ano com algo em torno de 1,5 positivo. Só isso já dá uma subida de mais de 7% no PIB que ele recuperou. Então ele fez o teto de gastos, ele fez a reforma trabalhista, ele fez a reforma do ensino. Quando eu cheguei na Câmara Federal e cheguei com o Bolsonaro, nós chegamos juntos em 91, se falava em reforma reforma educacional, eu fui secretário de Educação aqui do Estado ouvindo essa conversa. O Michel Temer é quem fez isso. Então, muita coisa ele fez. Aí, o que é que nós esperamos daqui para frente? Primeiro, de que os pilares que foram lançados para o Brasil serão mantidos. Tanto é que muitos da equipe do Michel estão sendo olhados e estão sendo levados. O próprio governo do presidente Bolsonaro, na área da economia, está levando vários assessores do presidente Michel Temer. Os secretários, por exemplo, lá em São Paulo, o governador Dória está levando 6 ministros, 7 ministros do Michel Temer. Né? E por aí vai, Brasília está levando 4. Então, é uma equipe de primeira qualidade, de muita qualidade. Como se explica, João Henrique, essa baixa popularidade do Temer? Foi por conta dessa história do Fora Temer? Não foi nada disso. Atribuir a história de que ele foi o autor do golpe? Não. Eu acho que o que originou tudo isso, olha, o governo Temer estava assim, céu de brigadeiro, as reformas sendo aprovadas, a reforma da Previdência já tendo passado pelas comissões da Câmara, tanto é que a reforma está lá pronta para ir ao plenário. O presidente Bolsonaro pode fazer algumas alterações, mas se quiser mandar a reforma, que aliás os deputados já estão querendo que mande, porque se você for alterar, vai ter que voltar por todas as comissões de novo. E ela já passou pelas comissões, está pronta para ir a plenário. Eu acho que o que ocorreu foi aquela infelicidade dele receber aquele empresário naquela noite lá no Jaburu, e dali começou o disse-me-disse, uma frase que ele havia dito que não disse, e dali a coisa, vamos dizer assim, com relação à estrutura pessoal dele, criou muita dificuldade. Agora, eu estou mandando emprestado a frase, a pergunta da Nádia, que você respondeu em parte. Nós temos duas situações hoje diferentes, a do governo do Piauí, mergulhado numa crise séria, e a do novo governo que vai se iniciar. E de situações adversas, governos adversos. O que você espera do governo Bolsonaro para o governo do Piauí, que é comandado por um governador que lhe foi hostil na campanha? Eu queria começar respondendo a você dizendo o seguinte: se for para a ponta do lápis, se alguém se der o trabalho de ir para a ponta do lápis, eu acho que nos últimos anos de República, nenhum governo atendeu tanto ao Piauí quanto o governo do presidente Michel Temer. Tudo que você pode imaginar, aqui nós tínhamos praticamente um ministro a cada 15 dias do governo Michel Temer, trazendo alguma coisa para o Piauí. Então foi assim um atendimento de primeira qualidade, sim, através da bancada, especialmente através do senador Ciro, verdade, mas era o governo Michel Temer. Apenas não se dizia.
Aqui parecia até, num determinado instante, que as coisas caíram do céu de forma automática. Deus se preocupou um pouco... Não, mas todo mundo sabia que era do governo federal. Era do governo federal. Então, era do governo do presidente Michel Temer. Creio eu que este atendimento, neste nível que esteve até agora, evidentemente que não se dará, pelo menos no início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Sem cometer né? injustiça, eu acho que nesse pouco tempo do governo Temer, parece que o governador Wellington Dias recebeu mais do governo do que do governo da Dilma. Eu acho, por isso que eu disse para você e frisei, sem querer entrar nesse método, eu digo, mas vamos para a ponta do lápis. Faça o levantamento do que chegou ao estado do Piauí nesse governo do presidente. Daí a expectativa com relação ao que tratamento vai ser, até porque o carregador desse dinheiro para cá, que é o senador Ciro Nogueira, não deve estar em boa relação com o Bolsonaro. Bom, inclusive o fato de que o governador daqui, todos nós sabemos, é natural, o governador do PT, e evidentemente que teve em campo adversário o atual presidente. O presidente já disse que isso não será considerado, que as coisas irão acontecer de forma natural para todos. Mas é verdade também de que, na minha avaliação, essa relação, pelo menos no início, ela não será, vamos dizer assim, muito fácil. Eu espero que se torne depois natural e que o Piauí possa continuar tendo o apoio. Né? Lógico, continuar tendo o apoio que precisa. Em relação à situação aqui no nosso estado, eu acredito que o senhor deve estar acompanhando. O governador Wellington Dias vai enfrentar desafios diferentes dos mandatos que ele já enfrentou? Creio que sim. Nós não podemos negar que o governador tem uma habilidade política muito grande. Tanto é que ele já conseguiu ser governador pela 4ª vez, agora candidato pela 4ª vez. No âmbito administrativo, ele sabe que eu fiz algumas restrições a ele até quando andei aí numa pré-campanha. Creio que se não houver uma mudança radical na estrutura organizacional de governo, ele enfrentará dificuldades muito grandes. Acredito, entretanto, que ele, com a sua equipe, especialmente a equipe que vai entrar, possam verificar de que a forma como está posta não funciona. É preciso que haja alterações profundas na estrutura administrativa e gerencial do Estado para que o Estado possa fluir sem sobressaltos. O fato de alguns cortes, inclusive a extinção de algumas coordenadorias e até secretarias que devem ser feitas, inclusive ele já assumiu que vai fazer isso, é necessário. O senhor acha que é uma maneira acertada? Há exemplo, inclusive, do que Jair Bolsonaro já anunciou que vai fazer e que está fazendo já? Não tem como não fazer. Aqui no estado do Piauí, nós chegamos a ter uma estrutura de órgãos pagadores, unidades orçamentárias absolutamente incompatíveis com a estrutura de receita do Estado. Então, nós temos que voltar para a história de poder gastar aquilo que você arrecada. Não tem como você fazer isso diferente. Então, o que o governador já anunciou que vai fazer, não pode deixar de fazer, é absolutamente imprescindível, ou então não haverá governo com tranquilidade, haverá sempre um sobressalto. Você tem conversado até com auxiliares próximos do governador, e eles dizem que o desejo deles, não do governador, é de que ele passasse, nesse período de mandato, governar para o Estado e não para os políticos. Dar menos espaço para os políticos e botar uma equipe efetivamente que cuide tecnicamente do Estado. Eu diria para você o seguinte, governar para o Estado, mas também com os políticos. Da seguinte forma, mas não só para os políticos, como ele bom, aí está certo. Não é? Porque não há como você, dentro de um regime democrático, isso vale para o Estado do Piauí, como vale também para a presidência da República, não há como, não existe fórmula dentro do regime democrático, não se encontrou aí numa fórmula de que você possa operar o dia a dia de um governo sem a participação política. Evidentemente que você tem que discutir a forma da participação política. E aí você disse, bem, eu não posso entregar totalmente a questão política, porque o Estado também, dessa forma, não funciona. Até porque o político está no poder legislativo. O poder executivo é o governador que tem que fazer isso. Então, ele é que é o responsável por tomar de conta do funcionamento do Estado, mas que tem que ter a participação política, isso é imprescindível. Eu não sei se o senhor Matheus se refere, inclusive, a pagamento de favores políticos, quando você fala, não é? Governar para políticos, porque a gente sabe que, inclusive, toda campanha exige aí alguns favores, são necessários e que, obviamente, se paga na gestão. Que palpite ou que interesse você tem na eleição da Assembleia Legislativa? Como é que pode isso acontecer? Não, eu não tenho nenhum interesse, nenhum palpite, até porque naturalmente eu não estou mais fazendo política do dia a dia aqui no Estado. Inclusive coloquei à disposição do presidente do meu partido, o senador eleito Marcelo Castro,
o meu cargo de vice-presidente do partido aqui no Piauí. Eu acho que o partido precisa fazer algumas alterações também, por uma questão de sobrevivência, e eu dei então a minha parcela de contribuição abrindo mão desse cargo para que haja uma renovação, para se coloque uma pessoa, porque o partido precisa se reciclar e precisa também se atualizar. O senhor pensa então o quê? Ficar um pouquinho mais distante, deixar a política mais de lado? Não, eu não faço a política do dia a dia porque não tenho um cargo majoritário, quer dizer, eu não tenho um mandato, não é? Eu presido aqui no Piauí a Ulisses Guimarães, a Fundação Ulisses Guimarães, que é o órgão pensante do MDB. A nível nacional eu sou o secretário-geral, o presidente é o ministro Moreira Franco, e esse assunto eu continuarei fazendo. Sou filiado ao MDB, devo essa minha passagem que você citou, extensa por órgãos públicos federais e por mandatos, devo ao meu partido, ao MDB, pretendo continuar nele, e vou ficar, então, dando essa observada, mas cuidando agora com muita vontade, com muita força, com todo o meu vigor que eu possa imprimir ao SEBRAE. Minha ação agora é SEBRAE. Neste final de semana, eu recebi uma informação de que o presidente Michel Temer estaria numa fazenda sua aqui, próximo a Teresina. Tentei de todo jeito, até liguei para você não atendeu. Desculpa depois. Não é que eu não atendi, é que lá não pegava, né? E é muito fácil se camuflar uma viagem. É muito difícil se camuflar uma viagem do presidente da República assim. Teve ou não teve essa história de quem foi na sua fazenda? De forma alguma. Na realidade, a propriedade rural do meu avô, pai do meu pai, que fica no Maranhão, completava 100 anos, né, e o meu pai mandou dar uma arrumada na casa, que foi usada pelo meu avô, né, continua conosco a estrutura da propriedade, e lá nós fizemos uma festa de família belíssima, da família do lado do meu pai. Né, compareceram 162 parentes e foi um congraçamento e uma coisa muito grande. Não, o presidente Michel Temer não estava aqui não. O presidente Michel Temer tem recebido nesses últimos dias muitas homenagens, tem percorrido o Brasil todo, vai estar naturalmente no dia 1º passando a faixa presidencial ao presidente Bolsonaro, depois ele segue para São Paulo e eu estarei nesse voo com ele. Eu estarei junto na saída. Você esteve ontem em São Luís recebendo homenagem, tem recebido uma homenagem também, não é? Também, graças a Deus, a minha passagem pelo Conselho Nacional do SESI me tem trazido muitas homenagens pelo país todo. E ontem, anteontem à noite, eu em São Luís fui homenageado pela Federação das Indústrias. O presidente Baldez fez uma festa belíssima lá em São Luís e nos prestou uma homenagem que nos tocou muito. Ok, presidente, mais uma vez eu agradeço a vinda do senhor no nosso estúdio, desejo aqui eu e todos os piauienses que o senhor continue colaborando com o nosso estado, sendo político ou não, sendo presidente nacional do SEBRAE, enfim, o SEBRAE que tem um trabalho realizado aqui no estado que não tem nem também como a gente descrever de importante, com importância fundamental em diversas áreas, inclusive no microempreendedorismo. Mais uma vez, obrigada, aproveito e desejo um Feliz Natal para o senhor e para toda a família. Para vocês também, foi uma alegria muito grande estar aqui nesse instante com você, estar aqui com a Arimatea e também aproveito para desejar um bom Natal e um bom ano de 2019 a todos os piauienses, a todos os meus conterrâneos. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço para o senhor, ótima tarde. Arimatea, a gente continua aqui no estúdio, mas no próximo bloco, onde nós vamos conversar também com Francisco Lima, deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa. Já após o intervalo.